Ele é muito complexo e nós temos um tempo que é reduzido. Nós trouxemos aqui o endereço, caso a gente tenha que correr um pouquinho para respeitar o tempo. Essa palestra tem uma duração mais ou menos de quase 1h30 e está nesse site, no divulgadorespírita.com.br. Ou se você entrar no YouTube com o nome desse que vos fala, você também encontra essa mesma palestra, Espiritismo e Sexualidade. Então não está difícil. Nós gostaríamos de começar falando um pouco desse livro da doutora Gina Cerminara. Ela desencarnou em 1984, era uma psiquiatra, e esse livro, Insights for the Age of Aquarius, no capítulo 23, ela faz uma colocação interessante para a gente, dentro desse assunto, entender que sexualidade é uma questão de valores pessoais. Não se pode usar a mesma medida que eu tenho pessoa, porque são experiências diferentes ao longo das reencarnações. Logo, esses valores formados dentro desse assunto dizem respeito àquela criatura. Não se pode padronizar dentro de um assunto dessa natureza, não é? Porque nós não somos criaturas iguais, nós somos criaturas semelhantes, e semelhança não é igualdade. E ela faz uma colocação de uma maneira muito interessante, pegando uma frase bastante conhecida, que é aquela que nós encontramos em Hamlet, de Shakespeare, que é o to be or not to be, that's the question. Só que ela fez essa relação com valores de natureza pessoal dentro do campo da sexualidade. Como cada um poderia interpretar. Então, como ela fez isso? Ela pegou essa frase e começou a fazer tradução. Chamou alguns tradutores e pegou essa frase e ela saiu da frase do original em inglês e pediu para que traduzissem para o francês. Do francês, ela pediu para que traduzisse para o alemão. Do alemão para o italiano. Do italiano, ela voltou para o inglês. Quando ela voltou, então veja, fez esse circuito todo. Quando ela voltou para o inglês, a frase ficou desta maneira aqui. Is it or isn't? That's it. Ou seja, em inglês traduzido, é ou não é? É isso. Você percebe que, numa simples frase, a questão da tradução já nos mostra as diferenciações que podem acontecer. Imaginemos em relação a essa questão desses valores pessoais dentro do campo da sexualidade. Por isso que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, onde esta palestra tem como base o Vida e Sexo de Emmanuel, e também Sexo e Destino de André Luiz, entre outras obras, mas essas essencialmente, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: cuidado com a questão do padrão de normalidade ou anormalidade, porque o padrão de normalidade ou anormalidade que nós temos deixa muito a desejar. Palavras de um mentor espiritual através da psicografia de Francisco Cândido Xavier nesse livro. Então, por isso que é interessante essa conjugação, não é, a título de colocar como um modelo sobre aquilo que a gente faz. E o Emmanuel vai dizer também no livro Fonte Viva, no capítulo 31, também pela psicografia do Chico, em relação ao assunto. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Interessante que a primeira palavra relacionada ao assunto nesta frase é educação. Né? Roda, roda é educação. A minha geração, por exemplo, sofreu muito com isso. A de vocês não, mas a minha sim. Os assuntos eram tratados como tabus. Então, quando se entrava dentro, eu me recordo que quando eu entrava dentro da sala, não entrava na sala e tinham visitas, a conversa às vezes era a seguinte: vamos mudar de assunto porque tem gente descalça na sala. E era interessante que eu olhava para os pés de todo mundo, inclusive os meus, e estava todo mundo calçado. Que raio de assunto era esse a ser tratado que tinha gente descalça se todo mundo estava calçado? Logo, o que acontecia?
o fator educativo, em vez de ser feito dentro de casa, ia parar na rua. E a rua nunca foi boa conselheira, não é? Porque todas as distorções estão nela. Graças a Deus, o ser evoluindo, o espírito, ou seja, nós, em evoluindo, estamos gradativamente quebrando essa situação. Até porque, pessoal, a questão da sexualidade, quando nós vamos olhar no quesito cérebro, porque Emmanuel vai dizer de novo na mesma obra Vida e Sexo, que se você tiver oportunidade, leia, porque não é ler, é estudar essa obra. Ele vai dizer que a questão da sexualidade está no íntimo do espírito e se reflete no processo evolutivo, ainda como princípio inteligente, não estamos nem falando de espírito, vai se refletir no cérebro reptiliano. Nós temos, como todos sabem, nós temos 3. Né? A evolução nos proporcionou 3 camadas de cérebro. O reptiliano, que é este, o límbico, que é esse que aparece aí entre verde e amarelo, e o neocórtex, que são os mamíferos e nós que temos, se bem que tem gente que costuma não usar daqui para cima. Mas o ponto é, isso se originou quando os batráquios, ou seja, saíram das águas e surgiram os primeiros répteis. Está aqui, ó, significando que o princípio inteligente tem isso, já tinha, é intrínseco no princípio inteligente, que nem espírito que vai interferir neste primeiro cérebro, porque só tinha esse, né? E esse primeiro cérebro ele é encarregado fisiologicamente dos movimentos de autopreservação, ou seja, comer, dormir, fazer sexo, agressão e territorialidade. Se a gente fosse olhar só como cérebro, ignorando o espírito, nós já teríamos a manifestação da sexualidade aqui, nos primórdios da evolução da criatura, ou seja, no primarismo da vida dentro do planeta, para se ter uma ideia de que não é algo que se tira das pessoas ou se coloca nas pessoas sem considerar todo um histórico de desenvolvimento desse espírito, não é verdade? E aí, o que foi sendo descoberto gradativamente é que a feniletilamina, que é um dos mais simples transmissores, conhecida há mais de 100 anos, só recentemente começou a ser associada à paixão. Ela é molécula natural semelhante à anfetamina e suspeita-se que sua produção no cérebro possa ser desencadeada por eventos tão simples como uma troca de olhares ou um aperto de mãos. Na realidade, você se apaixona, não é por aqui. Ficou assim, de uma maneira bastante romântica, falar que se apaixona por aqui, né? Porque os gregos achavam, na antiga Grécia, acreditavam que a alma residia no coração. Então, se você fosse fazer uma declaração para uma moça, na realidade, a paixão é um processo que acontece quimicamente no cérebro. Mas você não vai fazer uma declaração para uma moça e dizer assim, eu amo você com todos os meus neurônios, com toda a minha carga química. Não fica, não é romântico. Você vai dizer, eu amo você de todo o meu coração. Mas, na verdade, é um processo químico. Mas é tão interessante isso, porque a ciência vai amarrando as coisas, daqui a pouco eles trombam com o espírito. A professora Cindy Hazan, da Cornell University, em Nova York, ela diz o seguinte, os seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses, tempo de vida longo o suficiente para que o casal se conheça, copule e produza uma criança. Isso é fantástico. Ou seja, a sua paixão dura em torno de 18 a 36 meses, né? No máximo. Aliás, não em 36, vamos baixar isso, 30 meses. O que acontece é que, após esse período, porque todo o processo é de natureza química, após esse período, a pessoa diz assim, eu continuo apaixonada ou apaixonado, não é? Pelo meu marido ou pela minha esposa. Conversa. O que você está fazendo, você está amando a criatura. É diferente. O fogo da paixão é uma condição boa. A paixão não é má.
né? Você pega lá o Livro dos Espíritos, os Espíritos são claros, a paixão não é má. Se ela não existisse, olha aqui o que a doutora Cindy Razan vai trazer para nós, né, que o Livro dos Espíritos há mais de 150 anos já falava a respeito. Se ela não existisse, a nossa raça desapareceria. A paixão serve para a aproximação da criatura. E, como ela diz, pode ser, inclusive, né, por um simples olhar, um aperto de mão. Não significa que ela starta aí, ela começa aí. Ela não necessariamente a pessoa dá a mão para você e diz, ai meu Deus, estou apaixonado, não vivo mais sem você. Isso é ridículo. Se isso acontecer, a pessoa precisa de psiquiatria emergencial. Na realidade, é uma construção que começa desta maneira. Ela começa dessa forma, e como é uma construção, ela vai se aprofundando à medida que o relacionamento, não é, vai acontecendo. Porém, ela, como dissemos, ela não é má na sua essência, ela é extremamente boa e positiva, para que ela faça esse processo da continuidade da vida. O que é o problema é a perda de controle sobre ela. E aí é de condição de cada um. Não é? Aí é a administração de caráter pessoal. Perder o controle sobre ela, não é ela o problema, é aquele que está, não é, apaixonado, apaixonada. Quer dizer, o controle pode acontecer e o indivíduo controle os seus impulsos e mantenha a beleza do processo como um todo. Mas tem mais alguma informação aqui. Algumas substâncias responsáveis de natureza química por ela ainda são a dopamina, a fenilelamina, que a gente já disse, e a ocitocina. E depois de 30 meses é isso que acontece. Né? Porque ninguém aguenta. O que acontece? É um pico, você não aguenta tanta adrenalina. Né? Depois de 30 meses não dá para aguentar tanta adrenalina. O organismo tem que voltar à condição normal. E é a hora que o indivíduo tende a começar a enxergar, se não estiver amando, aquilo porque a projeção ao contrário, porque na paixão você projeta no outro aquilo que você mais gosta em você. Por isso que você só vê aquilo que é belo e aquilo que te interessa. Depois, quando não é, a situação química orgânica começa a se estabilizar, você começa a ver quem é a outra criatura. Onde é que eu fui amarrar o meu burro? Aonde você queria e aonde você estava adorando. Não é verdade? Era onde você queria e onde você gostava de estar amarrado. Senão ele não estava amarrado ali. Não é fato? Agora, quando a criatura administra isso, ela consegue ver no outro, e aí é questão de amar, que é totalmente diferente. Você consegue ver no outro que ele não é infalível, que a outra criatura não é infalível, que a outra criatura é tão humana quanto aquela, não é, que está olhando para ela. E essa é a beleza do amor. Né? Porque você vê o problema e tenta, em relação ao problema, exemplificar para que a pessoa veja uma outra proposta. Isso é amar a criatura, não é verdade? Quando você ama, se você ficar apontando o dedo, você não ama a criatura. Né? Quem fica apontando o dedo no defeito dos outros não está amando. O amor é aquela questão onde você vê o ponto, como ele vê o ponto em você, ou ela vê o ponto em você, e você, através de atitudes que são exemplos, busca despertar a outra pessoa para, de repente, uma realidade que ela ainda não raciocinou. Não é assim que funciona? Porque se você ficar apontando o dedo, vai virar divórcio. Não é verdade? Porque ninguém aguenta ser, não é, julgado, apontado o tempo todo. Muito bem. E aí a gente vai reencarnar. E reencarna como homem ou mulher, até porque para o espírito, o importante é a experiência. Né? Se o indivíduo precisa de maior aumento de sua sensibilidade, o óbvio se dá, via de regra, reencarnar num organismo feminino. Porque na nossa evolução planetária, na nossa condição de evolutiva, faz todo sentido. E como é que isso ocorre? Desse jeito aqui. Né? Que a gente já conhece. Está dando para ver a imagem? Está dando? Essa é a beleza do processo iniciante do reencarne. Né?
genial. Mas é genial esse filme. É genial esse filme. Ele tem é muito antigo, é de uma clínica aqui dos Estados Unidos, mas ele é genial. Acende de novo aí, que agora fez-se a luz. Esse é o processo belo do início da vida, né? E, na verdade, o que vai acontecer a partir de então é a questão do XY ser um menino e o XX ser uma menina. E, na realidade, o estrógeno e a testosterona são responsáveis por organizar sexualmente o cérebro. Mais interessante ainda em relação a isso é que ele é definido no momento da fecundação, a sexualidade do ser. Mas os órgãos genitais do homem começam a se desenvolver apenas cerca de 7 meses antes do nascimento. Durante as primeiras semanas de gestação, os órgãos reprodutores internos e externos são iguais nos embriões feminino e masculino. Os machões, todos eles, sem exceção, reencarnaram mulher. Na verdade, começou como mulher. Depois aí começam, 3 meses depois, aliás, 2 meses depois, começam as definições que vão acontecer dessa maneira. Depois dessa fecundação, no embrião do homem, os testículos começam a se diferenciar e a partir desse momento você vai definir formação do pênis, bolsa escrotal, canais seminíferos. Ainda tem mais. Eles liberam, claro, o testículo libera a testosterona e inibem as características femininas, fazendo com que as estruturas que caracterizariam uma mulher, originando vagina, útero e túbulos uterinas, desapareçam. Aqui a ciência diz o seguinte, que a carga de testosterona, se for mais baixa, porque ele só entende a influência orgânica, não entende a questão do espírito influenciando a matéria, ele acredita-se que a carga de testosterona sendo mais baixa, o indivíduo pode ser um homossexual. Essa é a visão científica. Não entendem, porque eles não aceitam o espírito. Não aceitando o espírito como o Senhor em relação à matéria, se aceita só o efeito que é produzido, que é uma verdade. O efeito acontece porque ali tem um reencarnante que está produzindo esse efeito para que essa carga de testosterona seja menor. Mas a gente vai voltar aqui nesse assunto. E a gente reencarna de acordo com as nossas tendências. E nós estamos provisoriamente definidos, o nosso psiquismo está provisoriamente definido no macho ou na fêmea. É transitório. Ou seja, o período que nós necessitamos para a evolução, a gente fica transitoriamente definido. Então, se o período como homem é um período longo, não é um período, não fica mudando toda hora, mas enfim, é uma transitoriedade, porque as experiências são necessárias para ambos os sexos, E nós vamos experimentar oportunidades, por exemplo, como mãe ou chefe de família, e assim sucessivamente. E, por vezes, nós temos inclinações diferentes dos aspectos morfológicos. É aí que entra a questão do espírito, não só nas questões que a gente já viu das tendências, etc. Nós listamos, pessoal, 9 itens nos quais nós fomos estudar, e o Espiritismo não fecha a questão sobre qualquer situação tratada sobre sexualidade. Não existe alguém que diz, está fechado a questão desta maneira. Não existe. Existem uma série de variáveis. Para se entender algumas delas, como a gente disse, nós listamos 9. Primeiro, reencontro de almas afins, vivenciando o mesmo sexo, ainda presas às sensações físicas. Para ficar mais claro, a gente ilustra. Suponhamos que eu estou nessa reencarnação como homem, posso vir algumas reencarnações como homem, e conheço e tenho uma parceira, ela vem em várias reencarnações como mulher, somos parceiros de muitas existências. Nos amamos verdadeiramente, dentro do conceito do que se ama conhecido nesse planeta. Porque a gente não tem ideias de esferas superiores, a gente não tem ideia de como podia amar um Jesus, Madre Teresa, um Francisco de Assis. Isso aí está numa outra dimensão de amor, dentro daquilo que se conhece no comum. Aí, numa necessidade de experiência outra, ela reencarna como mulher e eu reencarno como mulher.
o nosso amor ainda, a grande maioria, precisa tocar, não é verdade? E diante de um quadro desse, dependendo de como esteja a minha estrutura em relação à questão desse amor, eu posso, de repente, querer amar tocando? Posso ou não posso? Tá certo? Ou seja, não pode se fechar uma condição, porque o nosso nível evolutivo não dá para fechar a questão. Não dá para fechar a questão, porque fechar a questão é ser preconceituoso, preconceituosa. E uma coisa que nós não podemos admitir dentro de uma criatura que seja cristã, seja preconceito. Seria um verdadeiro absurdo. Imagina Jesus preconceituoso, não é? Um espírito elevado preconceituoso. Veja que essa é uma das características, mas não é só isso. Não é só isso. Nós falamos assim, ó, nós fomos pesquisar nesse trabalho e esse trabalho mostrou-nos uma situação assim, que não fecha regra nenhuma, tá certo? É uma situação, uma outra. Irmãos que abusaram das faculdades genésicas utilizando o sexo sem respeito à vida do próximo. Ou seja, aquilo que eu promovo para o outro, sem nenhum respeito, e às vezes até mesmo tendo consciência, mas dizendo eu faço porque é assim que eu vou fazer, porque eu gosto desse jeito, eu posso criar situações onde eu acabe experienciando a realidade da falta de respeito para com aquele outro. Então, se eu desrespeito a sexualidade da mulher, eu posso, e às vezes eu tenho até consciência dessa questão de desrespeito, por causa do abuso, eu posso experienciar uma situação onde, não é, eu venha numa organização feminina para poder ver como é que é bom, não é, o desrespeito para com a condição que eu me encontro. Ainda outra, várias reencarnações em um mesmo psiquismo. Isso não é uma realidade. Não significa que se você reencarnar muito como homem ou muito como mulher, que a próxima reencarnação seja dentro da homossexualidade, o que seria totalmente ridículo. A gente já ouviu uma coisa dessa, né? De que se reencarna várias vezes como homem ou várias vezes como mulher, se há uma necessidade de uma mudança em relação à questão da organização física, o indivíduo seria um homossexual. O que é, não é, um absurdo, até porque se você pegar aquele livro Reencarnação no Brasil, do Hernando Guimarães Andrade, Dr. Guimarães Andrade faz uma pesquisa onde ele encontra uma pessoa, um rapaz, que desencarna na existência anterior pelo suicídio, por ingestão de veneno, e o líquido era vermelho que ele tomou para desencarnar, para se suicidar. Ele reencarna no corpo de uma moça, ele é uma moça, então ele reencarna num corpo feminino e não tinha problema psíquico nenhum em relação a isso, em questão de reencarnar num corpo feminino. Porém, ele tinha um trauma em relação à cor vermelha. E o ciclo menstrual é todo mês. Então imagina o sofrimento do indivíduo em relação a essa questão. Porém, o psiquismo dele, como saído da organização masculina para a organização feminina, não tinha nenhum tipo de situação que colocasse, não é, na homossexualidade ou coisa do gênero. Outro, espíritos preconceituosos e intolerantes, principalmente frente às questões sexuais. Isso é um grande problema. Porque quem é preconceituoso, no fundo, a base do preconceito é ódio. O preconceituoso, na verdade, odeia, só que num grau que tem uma cobertura diferente. Eu não aceito isso. No final das contas, a base do preconceito é ódio. Só que é disfarçado, é dourada essa pílula. Mas a base é ódio, da não aceitação do outro. E uma situação, né? O Emmanuel que vai dizer no livro Vida e Sexo. Até a gente tem um slide depois, mas isso não é o ponto, acho que vale o ponto aqui. Ele diz, cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito vai fazer você experienciar o alvo daquilo que você é preconceituoso. É fácil entender. Toda vez que eu odeio, mesmo que eu tenha isso disfarçado, eu me prendo ao item do ódio. Se eu odeio uma pessoa, ou a pessoa me odeia, existe reciprocidade nessa condição,
eu estou preso nessa situação. Eu estou preso nessa criatura. Por isso que quem ama liberta. Quem odeia é prisioneiro do ódio. Naturalmente, uma situação dessa amarra o indivíduo a questões de experienciar na própria pele o fruto daquilo que é preconceituoso. É uma questão de justiça, né? Espíritos orgulhosos. Nós atendemos alguns casos numa outra casa espírita, não aqui nos Estados Unidos, onde o indivíduo tem a orientação sexual diferente, não é? Diferenciada, então tem uma outra orientação sexual, no caso a homossexualidade, né? Que se chama de orientação sexual, que não necessariamente dizer assim, porque é opção. Isso não é opção, é uma orientação literal, porque é questão do espírito, né? Não é um opcional. Porém, era a questão do orgulho. O mentor disse assim, em alguns poucos casos, esta criatura é tão orgulhosa que está experienciando uma situação dessa natureza, porque quer queira, quer não, em qualquer sociedade sempre tem preconceito. Não é verdade? Imagina para o indivíduo orgulhoso esta experiência, né? Que é uma experiência complicada. Porque qualquer sociedade, dependendo, umas são mais disfarçadas, porém tem preconceito, trabalhando a questão do orgulho do indivíduo. Veja quanta coisa. É grande, mas é fácil de entender. Criaturas que, pela sintonia vibratória, atraem no momento da fecundação do seu novo corpo o cromossomo que representa o objeto de seu desejo. O desejo, naturalmente, em desequilíbrio. E não o que exterioriza a sua atual estrutura psicológica. É fácil, a gente colocou um exemplo. Um homem com compulsão sexual atrai o cromossomo feminino e não o masculino, porque na hora da reencarnação, independente de que é o homem que define o sexo, na hora da reencarnação, aquilo que você viu lá no filmezinho, etc., toda a atração ela é de natureza magnética. Todo o processo é atraído e é de natureza magnética. Se eu sou um indivíduo devasso, né, em relação a essa questão, nós às vezes temos a possibilidade de conhecer pessoas assim, né? Que parece que a pessoa chega a ser até meio agrudenta, não é verdade? Assim, uma vibração que parece que chega até cola, uma coisa, por vezes, até desagradável. Se eu sou um indivíduo que a sexualidade para mim é uma coisa... Nós estamos falando de coisa desequilibrada, tá certo? Então, eu tenho isso como desequilíbrio acentuado e eu quero atrair, no caso masculino, atrair o feminino. Na hora que eu vou reencarnar, se o processo é magnético, qual é o cromossomo que eu atraio? Percebeu? Quer dizer, veja, de novo, nós estamos trazendo vários casos diferentes, não é? Isto ou aquilo. São várias situações, perceberam? Nós já estamos aqui na sexta. São várias situações para serem vistas e não uma definição. É assim porque acontece desse jeito, que isso é bobagem. Isso é outra situação. São outras experiências, né? Por isso o cuidado em tratar esse assunto com muito critério, com muito respeito. Tendências criadas por modismos. A gente diz assim, o indivíduo vem com tendência. Mentira! Você pode vir com tendência, sim, é uma verdade. Mas você pode criar tendência aqui agora, não? Claro que pode, não é verdade? Eu não sou, por exemplo, alcoólatra, mas eu posso me tornar um alcoólatra aqui e levar para outra existência a tendência do alcoolismo? Óbvio que posso. Então, muitas situações de modismos, tipo assim, o importante é o prazer, percebe? Pode se iniciar a qualquer momento. Né? Então, veja que é uma outra situação. Não quer dizer, tem que ser tendência do passado. São situações que podem ser construídas no presente. Então, temos aí uma outra situação. A oitava, alterações na orientação sexual por subjugação. E esse não é livro espírita. É da doutora Edith Fiore, se você tiver a oportunidade. Ela é uma PhD em psicologia aqui da Universidade de Miami, e ela tem um livro que se chama Unquiet Dead,
que foi traduzido para o português como possessão, que não tem absolutamente nada a ver, né? São mortos inquietos, aonde ela fez uma série de tratamentos, uma série de análises e tratamentos, onde ela percebeu o seguinte: existiam indivíduos, seja do sexo masculino ou feminino, na homossexualidade por subjugação espiritual. Ou seja, o espírito que subjuga, ou seja, a obsessão no seu mais alto grau, que é a subjugação, que são casos muito raros, em subjugando o indivíduo e colocando-o nessas experiências, tenta fazer o quê? Ridicularizá-lo, né? Comprometê-lo ou comprometê-la, né? Dependendo da sexualidade. E, na realidade, ela encontrou casos nessas suas pesquisas em relação a essa condição. A subjugação, nós estamos falando de subjugação, nós estamos falando de obsessão. A subjugação é o grau mais elevado de um processo onde um espírito esteja se vingando de outro. Vale lembrar que não existe obsessor e obsidiado inocente. Tá certo? O obsessor não é bandido de plantão e o obsidiado não é vítima de plantão. Ambos têm a patologia, ou seja, a enfermidade, ambos são enfermos. Ambos estão num processo patológico, ou seja, doentio. O obsessor tem a enfermidade da vingança, inclusive pelas próprias mãos. O obsidiado tem a enfermidade chamada culpa, responsabilidade. Via de regra, o obsidiado não é a vítima. A vítima é aquele que quer se vingar. Aí você diz, mas e a obsessão oportunista? A obsessão oportunista também tem o quadro de um indivíduo desencarnado que pode não ter absolutamente nada contra aquela criatura, mas que por vezes não tem consciência, e aquela criatura que passa pelo processo obsessivo ou de vampirização, na verdade pode ser o responsável pela oferta que está fazendo. Se eu sou um indivíduo totalmente desequilibrado na minha sexualidade, eu posso ter espíritos, de repente, que se aproximem de mim, não porque tem alguma coisa contra, mas de que necessitam dessas energias pela necessidade que tem. Para ficar mais claro, se eu sou um indivíduo alcoólatra, eu sou responsável pela condição que eu vivo e, naturalmente, posso atrair espíritos que não têm absolutamente nada contra a minha pessoa, mas que têm uma necessidade de me vampirizar nas energias do produto que eu consumo. Então veja que em todos os quadros você tem alguém responsável e alguém que pode estar no procedimento, às vezes sem consciência, sem a questão da maldade, mas ambos estão totalmente enfermos em relação ao quadro em si. E 9 ainda, espíritos cultos e evoluídos que pedem uma vestimenta carnal diferente da sua estrutura psicológica. Não necessariamente precise ser homossexual, mas tem uma estrutura física diferenciada da sua estrutura psicológica, evidentemente para evitar arrastamentos e não se desviarem de suas tarefas que visam o bem geral. Quer um exemplo? Você já imaginou se um Chico Xavier fosse bonito como um Brad Pitt? Não. O assédio que teria? Para pensar, como as coisas não são por acaso. O Chico não era homossexual, mas você via nitidamente características femininas. Né? Você já imaginou um Divaldo Pereira Franco com aquela condição de oratória lindo como um Brad Pitt? Não sei se vocês acham o Brad Pitt lindo, estou dando aqui um exemplo. Né? Ele é baixinho, né? A gente se vinga. Para a gente querer se vingar da beleza dele, ele é baixinho. Mas você já imaginou o que significa? O Chico, certa feita, talvez muitos já conheçam dessa passagem, ele dava passe lá na salinha de passe do centro dele, e entrou uma moça, e a chave ficava na porta, né, com as chaves comuns e tal, fechou a porta, meteu a chave, tirou a chave e agarrou ele
no meio da salinha lá, só estava ele, porque era só ele que estava dando passo, agarrou ele e disse, você vai ter que casar comigo. Eu disse, mas minha irmã, eu vim com outro compromisso, não, você vai casar comigo, não sei, foi uma coisa complicada para ele, né, acalmar a figura que estava assim, querendo casar-se com ele. Bom, o pai dela, que foi presidente de um dos países circunvizinhos do Brasil, ligou para ele e disse, a minha filha está apaixonada por você, case-se com ela, que você nunca terá nenhum tipo de dificuldade na sua vida. E era o Chico, que não tinha um padrão de beleza, né, como um homem, ele não era uma criatura bonita, ponto. Você pode achar, porque a gente se aproximava dele e a vibração dele te envolvia e você não percebia essas coisas. Ok, mas assim, padrão masculino não tinha beleza. Imagina uma criatura dessa sendo bela, né, sendo um deus ou uma deusa do Olimpo. Percebe como, né, as coisas funcionam de uma maneira, né, tão equilibrada? Quer dizer, o indivíduo precisa ser, não é a questão de sexualidade, é a questão de, às vezes, estar numa estrutura psicológica, mas numa organização que diferencie para, inclusive, reduzir os atrativos. Né, reduzir os atrativos, que é bastante interessante. E Emmanuel vai dizer mais, olha o quanto é a seriedade em relação à questão da sexualidade do ser. Ele diz que ele é atributo santo, necessitando de educação e controle. Não está dizendo para não ter a relação sexual. Ele diz assim, o sexo é um atributo santo, necessita de educação e controle. André Luiz, no livro Os Mensageiros, se você for pegar lá, quando ele entra numa das repartições do livro lá no livro Os Mensageiros, que ele entra no centro dos mensageiros, tem lá um determinado local que tinham 2 manequins humanos, né, mas perfeitos, claro, nus, né? Perfeitos. Imagina, o livro foi lançado em 1944. Dá para você imaginar? Em 1944, a cabecinha nossa no Brasil, como é que devia ser, em relação a essa questão da sexualidade. Aí tinham os manequins perfeitos, nus, e o órgão genital de ambos, do masculino e do feminino, estavam iluminados. E o André Luiz, né, diante da... Imagina, cheio de pudores, imagina, dois bonecos perfeitos, etc., com a sexualidade iluminada. O Tobias vai dizer para ele, escuta, André, que é isso? Qual é o problema? Isso é a porta abençoada da nossa reentrada no planeta. Veja, mesmo no plano espiritual, o indivíduo cheio de pudores em relação a essa situação, né, quando, na verdade, a gente vê que não é a questão, o problema não é a sexualidade em si, que não é problema. Né? Ele vai dizer, é um atributo santo. Agora, ela precisa ter educação e controle. Diz mais, ele um dia será tratado com o mesmo valor da prece. Isso é muito sério, porque está intrinsecamente ligado ao ser. Está na criatura. E a gente entende isso, né, estudando. A gente vê, então, que não é repreensão, mas sim responsabilidade. Não se trata de repreender, se trata de educar para o indivíduo ser responsável. Por quê? O próprio Jesus, por exemplo, vai usar essa mesma energia num grau de cocriação superior. Ele usa a energia criadora, né, em plano maior. Né? Em nós, essa energia se manifesta no sexo ou também nas artes e tantas outras situações, e nós somos co-criadores em plano menor. Ou seja, a energia que em nós tem maior manifestação na nossa sexualidade, não só, porque qualquer coisa que você esteja criando, você usa essa energia criadora, que no ser humano, em nossa evolução, ele ainda tem uma maior expressão na sexualidade. Jesus usa essa mesma energia num outro grau, né? Num grau de para poder receber o planeta quando está no estágio inicial de formação e trabalhar com essas mesmas energias criadoras. Mas você usa essa energia criadora e não necessariamente na sexualidade. Quer ver? Se você gosta de cozinhar, tem alguém aqui que gosta de cozinhar? Ninguém gosta, que beleza. Aí, né, mas tem várias pessoas. Quando você vai fazer uma receita nova,
Né? Que você coloque o seu sentimento, o seu carinho de fazer aquilo para a sua família ou para você mesmo, com boa vontade, com boa disposição, que energia que você está usando? Se não energia criadora. Que, se você vai escrever um livro, vai pintar um quadro já num outro grau, né? Que energia que você usa? Se não essa energia que também se manifesta na sexualidade. Preponderantemente em nós, na sexualidade ainda, que vai ser um dia utilizado para a gente trabalhar em relação à questão, não é, de produção da vida numa condição maior, que não é usar genitália mais num nível dessa cocriação em plano maior. Então o sexo, na realidade, é trocar energias com amor e respeito. O amor livre, sem sombra de dúvida, sempre foi livre. O sexo livre é faltar com a responsabilidade. Não é verdade? Porque o sexo com responsabilidade, com respeito, com amor, você troca energia com o outro. Energias que são superiores. Aliás, já fizeram até foto Kirlian na década de 70, onde pegaram duas pessoas, um casal, que se odiavam. E puseram, claro, né, separadamente, um numa sala e outro na outra. Né, isolados, e pediram para ele e para ela que eles pensassem um no outro e começaram a fotografar o vão que ficava entre as duas salas. Viram que de um para outro ficava uma verdadeira nuvem escurecida que um mandava para o outro. Só de pensar. Imagina, nem puseram junto. Pensa no boneco, pensa na boneca. E vamos fotografar. Aí pegaram um casal que se amava. Mesmo teste, pediram para que cada um pensasse um no outro. E fotografaram, você tem a possibilidade, se quiser procurar na internet, e ainda pode ser que se ache, você tinha um verdadeiro arco-íris que se fazia de um para o outro. Por quê? Porque, na realidade, a sexualidade nada mais é do que a expressão mecânica daquilo que te vai no sentimento. Aquilo, né, que é o sentimento da criatura. O processo mecânico em si não é a condição mais importante, tanto é que você vê as criaturas que se amam, à medida que a idade vai avançando, a libido evidentemente vai diminuindo. Né? Essa é a realidade da vida. Né? A máquina vai se desgastando, a libido vai diminuindo. E você nota o quê? Passa um a sustentar o outro, já viram isso? Tanto é que, em idade avançada, o marido ou a esposa desencarna, né? O companheiro ou a companheira desencarna, porque pouco importa aqui a gente falar da questão da sexualidade e sim da questão energética mantenedora. Logo depois vai o outro. E às vezes, por causa da solidão. Também. Mas o que está faltando ali é a sustentação de natureza energética que você faz em relação à questão do amor que você tem. A mãe ama o filho, faz essa troca de energia, cede muito para o filho e não necessariamente precisa manter relação sexual com ele ou com ela, não é verdade? Por quê? Porque há essa troca. E quando a gente vê assim, casais que estão há muito tempo juntos, né? Ou parceiros que estão há muito tempo juntos, você percebe isso. Né? Desencarnou um, falta a sustentação do outro, que é uma questão magnética mesmo, é magnetismo, o outro depois de um tempo desencarna. Claro que a questão da solidão, da tristeza, etc., vai influenciar ainda mais, porque o indivíduo diante desse quadro acaba, não é? Com certeza, o seu padrão vibratório, a sua questão de pensamento começa a estar afetada, e isso vai afetar no organismo, vai predispor o organismo a algum problema, e qualquer problema, às vezes, depende da faixa etária, a gente acaba desencarnando mais fácil. E a vida também tem outro detalhe, em relação a essa condição de não respeitar, a vida cobra caro para quem brinca com o sentimento do outro a título de tirar proveito do tipo ficar. Se eu estou ficando, né? E aí a gente conjuga, eu fico, tu ficas, ele fica e nós como é que ficamos, não é verdade? Porque o fato é, essa questão do ficar, eu não sei se essa gíria ainda está sendo usada, ainda está não? A questão do ficar? Vale a pena só lembrar o seguinte: ficar 5 minutos, 5 horas, 5 meses ou 5 anos, a responsabilidade é a mesma. Não é verdade? Não é o tempo que define responsabilidade, é a situação. Porque em 5 minutos a moça engravida. Ou não?
às vezes até em menos. Não é verdade? Não é o tempo, é a situação. Ah, já estou ficando. Uhum. Ah, então se eu estou ficando, eu não tenho responsabilidade. Aham, então tá. Você está ficando e você pode estar machucando o sentimento do outro. Nem vamos falar de gravidez aqui. Você pode estar machucando o sentimento do outro. Pode ou não pode? Você pode estar abusando do sentimento do outro. Porque o ponto aí não é a relação sexual pura e simplesmente, é a falta de respeito. E falta de respeito, você pode ser altamente desrespeitoso ou desrespeitosa em 5 minutos ou não. Ou menos até, né? Você pode dizer palavras para uma pessoa em 30 segundos que você destrói a criatura, não é verdade? Depende do que você falar para ela. Depende do estado emocional que ela estiver, aquilo que você disser para ela, você pode destruir a criatura. Então, na realidade, não é a questão pura e simples, mas eu estou ficando. Você não está ficando coisa nenhuma, você está ficando sim com a responsabilidade da sua irresponsabilidade. Não é verdade? Quer dizer, não pense que vai ficar de graça. Não é ficar de graça porque alguém vai cobrar, não é isso. Não tem cobrança exterior. É que na hora que eu me conscientizo, desse juiz que se chama consciência, eu não escapo. Não é verdade? Eu posso até mentir para mim mesmo. Eu posso até embotar essa condição no meu inconsciente e neutralizá-la. E sequer, como num efeito traumático, me lembrar disso. Mas está lá. Uma hora vai brotar. Vai ou não vai? Vai porque está lá dentro. É a mesma coisa, por isso que Jesus recomendava tanto a questão do perdão. Já percebeu? Sabe por quê? Porque quem não perdoa, quem guarda rancor, mágoa, etc., é a mesma coisa que você guardar lixo dentro de casa e não botar para fora. Aquilo está fermentando lá dentro. Né? Um dia aquilo vai explodir. E sabe quem vai limpar? Ponto. Bezerra de Menezes Espírito diz assim: toda verdade que você aceita e não coloca em prática vai se transformar numa doença. Porque é simples entender. Uma vez que eu aceito como uma verdade, toda vez que eu faça o contrário a ela, eu faço exatamente uma batida de frente na questão das energias que eu tenho dentro de mim com aquilo que eu não estou fazendo. Veja que então a questão não é tão simples. E é a questão de causa e efeito. Logo, diz Emmanuel também nessa mesma obra, analisar como e com quem nós utilizamos nossas energias sexuais. Como e com quem. Ele não está dizendo não utilize, não é nada disso. Está dizendo analise como e com quem você se envolve. Porque é uma questão de preservação. Porque quem não se respeita, não respeita ninguém. Então, se eu trato o outro de uma maneira negligente, é porque eu tenho esta postura para comigo, não é verdade? Porque eu sou negligente para comigo. Se eu trato o indivíduo de uma maneira desrespeitosa, é porque eu não me respeito. Você dá para o outro aquilo que você é, em essência. Não existe segredo. Por isso que Jesus falou de uma maneira claríssima. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Eu faço para o outro aquilo que eu sou interiormente. Se eu tenho um pouco de consciência, eu trato o outro com consciência. Dentro de um assunto dessa natureza, falando de sexualidade, de sentimentos, que dizer, de mim para comigo, não é para que eu exija mais respeito para comigo, para poder respeitar o semelhante? Não faz sentido? E, na verdade, ainda, esses fatores de questão de ficar, todos os aspectos preventivos, tanto para evitarmos quaisquer inconvenientes e também respeito ao parceiro ou à parceira. Soro positivo não está escrito na testa. Ok? Não é questão de gravidez, etc. Soro positivo não está escrito na testa. Eu conheço gente que é soro positivo e que nunca as pessoas suspeitariam.
né, uma vida saudável, etc. Isso é o positivo. Não está escrito na testa. Então é questão de respeitar-se, respeitando também o outro parceiro. A gente já falou a respeito disso. Lembra-se? A gente disse, nós colocamos essa situação lá atrás. Que abuso, o abuso, não é só preconceito. O abuso ou preconceito vai nos fazer experienciar também o outro lado. Lembrando de Jesus, que é o mestre sublime, com os seus ensinamentos que são tão sublimes quanto ele, aquilo que a gente semear, aquilo mesmo que a gente vai acabar colhendo. Na questão da sexualidade, procuremos semear, sob todos os aspectos, o amor e o respeito para com o semelhante, para que essa colheita seja na mesma condição, na mesma dimensão. Muita paz. Obrigado.